mais pessoal, Rodrigo. Você sempre foi um liberal desde pequenininho, ou você teve aquela fase que grande parte dos liberais hoje já passaram de vermelhinho? E o que fez você mudar? Qual que foi essa inflexão? Foi um livro? Foi um autor? Como que funcionou isso? Não, obrigado pela oportunidade, porque eu até dei uma entrevista há um tempo atrás para um amigo e ele fez a mesma pergunta e eu respondi o seguinte: tem aquela famosa frase, né, atribuída a Churchill, que se você tem 20 anos e não é de esquerda, você não tem coração. Se você tem 40 e é de esquerda, você não tem cabeça. Eu tenho que confessar, se eu aceito como verdadeira essa frase, que eu nunca tive coração. A maioria das pessoas de direita, mais conservadora, assim, atualmente, a maioria passou, flertou, namorou com o comunismo. Eu vejo isso em muitos nomes conhecidos do movimento conservador atualmente no Brasil. Eu sou liberal, com flerte em algumas coisas da linhagem conservadora britânica, escocesa. Esse é o livro mais conservador. É o livro que flerta mais. Edmund Burke é muito citado. Mas eu sempre fui um liberal, né? Desde que eu me entendo por gente. Desde que eu comecei a pensar com 15, 16 anos, eu sou liberal. E tem alguns motivos para isso, mas um deles é muito simples. Como todos nós, eu tinha um professor de história marxista, que ficava falando de superestrutura, mais-valia e tudo mais. E ele falava em toda a aula que o patrão era um grande explorador do trabalhador. E meu pai era um empresário. Ele tinha sócios e ele era um empresário. Bom, meu pai era uma pilha de nervos, era um mercado bem difícil que ele atuava, quase não tinha tempo para a gente, para a família e para os filhos, e quando podia se dar o luxo de viajar com a família, tinha que ficar o tempo inteiro ligado no Brasil por causa de planos heterodoxos, do governo de esquerda e tudo mais. E sempre atento e preocupado com aqueles 100, 150 funcionários que dele dependiam. Aí eu via isso do meu lado, chegava na escola e tinha que ouvir que o meu pai, patrão, era um explorador dos outros, não batia. Então eu era autoimune já a esse tipo de tentativa de lavagem cerebral por minha própria vida dentro de casa, né? Mas fora isso, eu comecei muito cedo também a ler os autores mais liberais, e aí eu acho que eu estava já blindado contra esse tipo de coisa. E sinceramente, nada como bons autores para você abandonar o esquerdismo, né? Eu falo isso. A gente estava conversando há pouco tempo aqui de uma pessoa numa livraria que não sabia que ele era o editor de um certo conservador famoso que está vendendo muito bem, mas vai ficar atrás de mim. E essa pessoa livreira, né? Teoricamente está na livraria para vender livros. E a pessoa quer comprar o livro dele e ela fala: putz, mais um que quer comprar esse lixo. E aí ele, como editor, foi defender sua obra, seu autor. Você leu a obra? Não. Quer dizer, a coisa que mais tem no esquerdismo caviar é gente que é de esquerda sem ler a direita. Eles atacam eu há pouco tempo fui acusado pela Miriam Leitão de direita hidrófoba lá no Globo. Ela não teve nem a coragem de citar meu nome. Logo se vê que a esquerda caviar não tem coragem. Eu citei o nome dela na resposta e digo o seguinte: é piada ela falar que a direita hidrófoba, seja lá o que ela entende por isso, não traz argumentos, e citar como exemplo eu e Reinaldo Azevedo. Pô, eu já acho que eu argumento bastante e trago muitos argumentos para os meus textos. O Reinaldo Azevedo nem se fala. O sujeito fez pacto com o diabo, escreve 30 artigos por dia de quilômetros de distância, repleto de informação e dado. E ela é que rotulou a gente de direita hidrófoba, chamou ele de Rottweiler e me chamou de grosseiro. Quer dizer, e essa pessoa acha que a gente empobrece o debate no Brasil. Ela não debate, né? Então, o problema da esquerda talvez seja não ter acesso, não querer realmente, com honestidade intelectual, conhecer o outro lado. Porque à medida que você lê Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Ayn Rand, à medida que você começa a ter acesso a esses autores, muitos citados no meu livro, né, eu vou te falar, se tiver um mínimo de honestidade intelectual, não tem como continuar na esquerda, não. Vamos lá, pergunta aqui ao lado. Diga o seu nome e a sua questão. Muito boa noite. Meu nome se chama Ulisses, minarquista federalista. Vou ocultar meu sobrenome. Rodrigo, seja muito bem-vindo à nossa Curitiba. E eu estava me pelando de vergonha, de medo do público, o número de pessoas que iam vir prestigiar. Porque Curitiba é muito fechado para várias coisas. E muito tempo atrás,
para juntar uma Kombi de liberais, dava um trabalho. Hoje aqui já cabe uns 5 ônibus. Pensar bem aqui. E eu venho aqui dizer que o problema do Brasil é a esquerda maldita, só que está começando a aparecer os liberaloides, que são mais perigosos ainda, que eles querem acabar com o Estado. Esse é um problema também. Então, o pessoal que está entrando no liberalismo, vejam bem isso, cuidado com os liberaloides, que eles... não existe uma linha entre tipo, esquerda e direita, isso é coisa ultrapassada. Na realidade é um círculo. Essa esquerda, ela se junta no outro lado do círculo com esses liberaloides. Qual é a pergunta, Ulisses? Não é só mais para agradecer a tua presença aqui. Certo? E o Brasil, para chegar a ser um país liberal, antes de tudo, nós temos que passar a ser um país federalista. Só um parênteses. Acho que a questão importante do Ulisses é a questão que ele cita do liberaloide. Sim, você sim. Pode falar Tudo bem. sobre isso. Eu conheço o Ulisses, conheço o Thomas Korontai, que está aqui, que são do movimento federalista, Partido Federalista. Tem meu total apoio, contam com isso há muito tempo já. Acho que é um dos caminhos também, porque é descentralização de poder, que é o princípio de subsidiariedade. É um nome feio, mas um princípio bonito. É você delegar ao indivíduo todo o poder que for possível. Se o que não for possível fazer pelo indivíduo, família, núcleo familiar, depois condomínio, bairro, município, estado, e só aquilo que não puder na pirâmide vai ser função do governo federal, da entidade federal. No Brasil a gente sabe que a pirâmide é invertida. A Brasília decide o preço do pãozinho, decide a tomada que a gente vai ter em casa e por aí vai. Mas a questão do liberaloide, Ulisses, eu concordo. Eu acho que não é nem momento muito de comprar briga com certas pessoas, mas é perigoso. E por que é perigoso? E eles não vão gostar tanto de algumas passagens do meu livro. Basicamente 2 capítulos que eles não vão gostar muito. O do pacifismo nas bandeiras e o da juventude utópica nas bandeiras. Por quê? Porque eu já fui jovem. Agora, apesar de parecer garotão, assim, 20 anos... Eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos, então não dá mais muito para esconder. Mas o fato é o seguinte, eu já fui mais jovem, e o jovem ele quer as coisas para ontem, e mais do que para ontem, ele quer solução. Ele não entende muito o que é o trade-off. Ele não quer a vida na sua complexidade e nas suas crateras, nos seus furos. Ele quer solução definitiva. Ele quer encontrar a pedra filosofal, né? Isso é um prato cheio para vendedores de sonhos, vendedores de utopia. Antigamente isso era monopólio da esquerda. Sempre foi o marxismo, sempre foi o socialismo. Hoje existe o outro lado. Hoje existem os anarcocapitalistas, os libertários mais radicais, que conseguem vender um pacote completo de soluções para o mundo, né? Então tem o seu risco. Muitos adotam postura um tanto infantil, na minha opinião, um tanto intolerante. Não é o princípio do liberalismo. Eles são muito intolerantes no discurso. Eles acham que o mercado tem que decidir tudo, inclusive vender leis, e todo mundo vai escolher a lei que você quiser, desde que seja a que eles defendem. É que nem o Ford. Você pode comprar o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Então, eles não me parecem liberais ou tolerantes ou plurais. Mas, por enquanto, eles detonam a esquerda, então são aliados táticos, assim como o lado dos conservadores mais reacionários, digamos assim, que eu também não compactuo muito. E a questão do pacifismo é isso, porque geopolítica, gente, não é brincadeira de gente romântica e não é jardim de infância. Você achar que vai tomar um chá das 5 com Hitler não funciona, né? Então, Churchill é um herói que tem lá os defeitos dele, como todo ser humano, complexo, mas Churchill foi um herói para a liberdade no século XX. Isso para mim é quase inquestionável. Mas aí eles detonam Churchill, detonam Reagan, detonam Thatcher. Por quê? Porque é uma visão purista de torre de marfim, de quem habita uma torre de marfim, que não está muito preocupado com os resultados concretos ali da geopolítica como ela é, né? E a questão também da juventude, que eu já falei por isso, porque tem a frase do Oscar Wilde que resume isso muito bem: eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo, né? E quem sabe de tudo, né, não aprende nada. Então tem uma garotada que está vindo aí realmente com essa característica. Eles já aprenderam tudo e não vão então aprender, eles já sabem tudo, então não vão aprender mais nada. Vamos lá, na sequência aqui, depois eu vou ali para o outro lado levar o microfone. Seu nome e a questão? Beleza, meu nome
Gustavo, e eu queria perguntar para você assim, o marxismo, a visão socialista que o pessoal mais novo está tão forte hoje em dia, assim, você acha que isso é só um fenômeno, digamos assim, um eco de alguma outra coisa, ou você acha que existe uma coordenação disso? Isso vem de algum lugar, isso vem de Venezuela, vem de Cuba, existe realmente aquele problema do Foro de São Paulo, ou você acha que não? Boa pergunta, é difícil responder, tá? Eu sei que tem um lado da direita, os conservadores, que eles são mais afeitos a teorias conspiratórias de uma um marxismo cultural em marcha, muito organizado, digamos assim, né? Eu acho que existe isso, eu falo disso no livro, estratégia de Gramsci e por aí vai. Eu não tenho dúvida que existe uma turma realmente que tem isso. O Foro de São Paulo, ele é mais ilustrativo, porque estão reunidos ali, mas ali em si virou palco para xiita, né? O que importa são as pessoas por trás. Mercosul, né? O pessoal do Mercosul, os bolivarianos, isso é que importa. Onde eles se reúnem, onde menos. O foro em si virou palco de discurso idiota. Mas essa turma é perigosa, essa turma é orquestrada sim, e acho que isso acabou se disseminando para muitos soldados, muitos agentes dessa revolução gramsciana em curso. Tá? Mas acho que é muito mais do que isso, é muito maior do que isso. Tanto é verdade que eu dediquei a primeira parte do livro a tentar esmiuçar 20 potenciais origens de pessoas que caem nessa. Porque eu não posso acreditar que o sujeito, que tanta gente, né, esteja lá pensando apenas em eu vou fazer isso porque vai ter esse resultado. Não, às vezes é muito mais inconsciente. Eu acho que o fator inconsciente é muito maior. Tem gente muito bem paga, Rodrigo, para fazer esse trabalho também, e você tem sido vítima desses ataques. Não tem a menor dúvida, tem bunker virtual, não tem a menor dúvida de que existe uma coisa orquestrada. Apenas acho que o fenômeno é muito maior do que isso. Só isso, né? Eu acho que a questão da elite culpada é muito forte. Você vê um sujeito que é herdeiro, não foi ele que construiu aquela fortuna, então ele não sabe dar valor àquilo, ele se sente culpado, quer espiar a culpa bancando o revolucionário, tentando afagar a socialista que quer destruí-lo. Né? Isso a gente vê aos montes. Não vamos esquecer que uma das herdeiras do Banco Itaú, o maior banco do Brasil, é unha e carne com a Marina Silva. Entendeu? Então eu não acho que ela seja uma soldada gramsciana consciente. Ela é uma pessoa provavelmente elite culpada. Então eu acho que é um fenômeno muito complexo e muito abrangente. Só isso que eu queria deixar claro. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que existe isso. Eu sou vítima dessa corja, né, que o Reinaldo Azevedo chama de petralha e tudo mais. Porque eu sei o que eles são capazes. Isso que eu fico revoltado às vezes com a ingenuidade das pessoas que até colocam PSDB e PT no mesmo saco. Ah, não, isso é tudo esquerda. Não é verdade. O PT tem uma ala que nem é todo o PT, mas o PT tem uma ala bolivariana que são pessoas desse tipo, desse naipe, né, que não valem nada e que estão a soldo e muito bem pagos para isso. Né? Tem um site aí que me chama de menino maluquinho, que você entra e só tem propaganda estatal, né? E o cara não ganha pouco para isso, a função dele é essa, né? Então acho que tem os dois lados da moeda e se combate de forma diferente, com estratégias diferentes, ambos. Vamos lá, aqui do lado, diga o seu nome e a sua questão. Meu nome é Evandro, e a minha pergunta, na verdade, ela vai na linha da primeira pergunta, que falava sobre a evolução de você ser jovem e ser esquerdista para você até virar um liberal. E, na verdade, também existe um próprio caminho dentro do liberalismo, né, que você percorre, desde que você começa a ler, que você pode até virar um anarcapitalista ou continuar minarquista, objetivista, liberal conservador. E no começo, quando você começou a escrever, etc., você até escreveu um livro sobre Ayn Rand, né, o egoísmo racional, e hoje você até se definiu mais como um liberal conservador. E eu queria saber como é que se deu esse caminho e quais que as principais diferenças que você vê entre antes e agora, porque os objetivistas, né, nós os objetivistas, apesar de ter várias posições junto com os conservadores, são grupos muito opostos. Né? Sim. Eu queria que você falasse mais sobre essa evolução. Perfeito. Tem uma frase boa que diz o seguinte: o conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior. Então o conservador é mais cético, ele não acredita muito em certas soluções
e ele tende a ser um pouco mais pessimista com o mundo, né? Tem um Roger Scruton, que é uma influência nova, muito importante na minha formação intelectual. Ele tem um livro chamado The Uses of Pessimism. Então, o conservador ele tende a ser mais pessimista mesmo. São vários fatores que me levaram mais para esse lado. Eu vou citar alguns de forma muito resumida. Primeiro, leitura. Eu passei a ler mais esses autores, Theodore Dalrymple, Roger Scruton, Kirk, Burke e tantos outros, que foram me abrindo a mente, que realmente acho que tem uma apreensão da complexidade da vida e do que sustenta a liberdade que eu tanto prezo em termos de tecido social e embasamento moral para aquilo, que eu acho que eu, como liberal objetivista antes, era um pouco mais ingênuo. Achava que meio que quase num vácuo cultural e moral isso podia se manter. A Ayn Rand, por exemplo, era ateísta militante, que eu já fui também, e hoje em dia eu acho uma postura um tanto infantil. A Ayn Rand vendia soluções completas também, e na sua vida era uma pessoa muito difícil, muito apaixonada e achava que tudo se explicava pela razão. Outro fator já da minha resposta. Eu sou uma pessoa hoje em dia um pouco mais descrente nesse poder todo da razão com R maiúsculo. O Hayek, da escola austríaca, seguidor de David Hume, Adam Smith, Vico, lá atrás, são pessoas dessa linhagem que eu chamo de conservadorismo britânico, apesar do Hayek ter um texto escrito Por que eu não sou conservador, ele está atacando outro conservadorismo ali, político e tudo mais. Essa linhagem conservadora, ela dá um peso muito grande para essas formações culturais e morais ao longo do tempo, né, graduais, em vez de um tábula rasa, que é o que o próprio Hayek chamou de arrogância fatal, que eu vejo em muito objetivista e muito libertário, que é você achar que, com base na pura razão, vai sentar e desenhar todo um modelo justo e correto de sociedade. Acho que não funciona muito assim. Um terceiro fator importante é a idade. Acho que tem uma linha natural que o sujeito é mais novo, ele tende a ser de esquerda, depois ele passa por um processo liberal e os mais velhos acabam ficando mais conservadores. E quarto, e associado a isso, a minha filha, como eu disse, está chegando a 12 anos agora, esse mês. Quando você tem um filho aborrecente em casa, isso te força a ficar um pouco mais atento ao entorno, em termos de degradação moral de valores e certas bandeiras que certos libertários abraçam por confundir liberdade com libertinagem e por aí vai. Então a própria experiência de vida foi me mostrando que tinha algo mais ali, que eu devia ficar mais atento, porque o modelo anterior que eu abraçava não dava conta disso. Mas eu continuo tendo um profundo respeito pelos objetivistas. Acho que a Ayn Rand é uma grande porta de entrada no liberalismo, mas tenho um pouco de receio hoje em dia, confesso, desse próprio livro que eu escrevi, tenho muitas ressalvas, porque eu era uma fase mais jovem que eu acreditava muito ainda nesse poder todo da razão com R maiúsculo, que ia solucionar tudo, e hoje em dia eu sou um pouco mais cético e descrente em relação a isso. Pessoal, vamos lá, nós temos aqui uma série de perguntas, mas como nós temos um horário a cumprir, então vamos para as últimas 5 questões. Eu já vi o pessoal que levantou a mão, tá? Eu vou levar o microfone. Quem desejar, preencha essa ficha aqui. Dentro de alguns instantes a gente vai recolher e vamos sortear alguns brindes aí da Livraria Curitiba. Se você não pegou, o pessoal da loja distribui. Lembrando que depois as dedicatórias são feitas pela ordem numérica de senhas, tá? Alguém aqui ainda não pegou a senha para pegar a dedicatória, levanta o braço para a gente enxergar e entregar uma senha, tá? Isso, o pessoal vai passar ali atrás. Tá? E se você ainda não tem o livro, ele está vendo ali no caixa da loja, pegue uma senha e depois venha para cá receber sua dedicatória. Então aqui, diga lá o seu nome e a sua pergunta. Oi, Rodrigo, meu nome é Márcia. O Panuso fechou o blog dele, o Maynard foi embora. Eu queria saber como é que está essa situação do escritor, da tua linha. Você já foi processado? Porque deve ter muita gente aqui que tem sementinha. Sim. Que você conta como é que está essa Não, ótima oportunidade essa pergunta. Antes de responder, eu quero fazer uma referência aqui. Ô Rodrigo, posso só fazer uma pimentinha? Sim. Mas já levou pau além de ser processado? Vamos lá. Eu vou responder. Antes de responder, eu vou fazer uma referência aqui à ilustre presença do meu amigo Paulo Eduardo Martins, está lá atrás, porque a minha resposta tem a ver com ele. Esse é um sujeito corajoso que vai na televisão, no SBT local, e senta a puia, senta o pau nos vermelhinhos. Ele talvez possa responder melhor do que eu, mas o fato é o seguinte: o Lobão cunhou uma frase muito feliz recentemente,
que ele disse o seguinte: frouxo unido jamais será indivíduo. Eu condeno em todos os meus livros, esse é um grande denominador comum, isso não mudou, né? O coletivismo de todo tipo. Eu sou avesso a todo tipo de coletivismo, que é essa coisa que... psicologia das massas, né? Anti-indivíduo. E esse pessoal é covarde. Esse pessoal é covarde. Então, a gente até ficou com um pouquinho de receio em alguns lançamentos, porque eu compro briga com os vagabundos, criminosos, covardes do Black Bloc, e o Reinaldo Azevedo também. Ele avisou que ia estar no meu lançamento em São Paulo, então eram 2 alvos numa livraria de rua, nem de shopping era, no ícone da esquerda caviar ali. Aliás, conta o episódio da bicicleta, pelo amor de Deus. Vou contar. Mas a gente ficou um pouquinho receoso. Mas a verdade é que eles não têm coragem muito de mexer com a gente, não. A gente estava saindo da livraria, indo fumar um charuto, e passamos... Charuto hondurenho, tá, pessoal? Não é cubano, não. Cuba tem que ter alguma coisa que faça bem feito. E no caminho passou um grupo de talibikers, né, de uns 30 ciclistas, claramente daqueles que encaram o ciclismo como uma nova religião. Porque era 11 horas. E dava pra ver, tinha quase tinha grito de guerra e tudo, né? E a gente ficou com medo do Reinaldo ser reconhecido. Eu também comprei umas brigas com eles, né, porque ali a gente ia ser espancado. Mas o fato é que assim... atropelado, né, no caso. Vamos lá, respondendo objetivamente. Nunca fui processado. Eu já sei previamente como esse pessoal age, né? Eles fizeram isso com o Reinaldo Azevedo. Então eu tomo um certo cuidado prévio com o que eu vou escrever, para não dar muita margem para processo. Então, por exemplo, alguém me falou assim: pô, você no Hangout Globão falou que não contrataria o Manteiga nem para estagiário, ele vai te processar. Eu falei, com base em quê? Pode até processar, vai perder fácil e vai ter que pagar meus honorários do advogado. Eu tenho minha opinião e repito aqui: eu não contrataria o Guido Manteiga para ser meu estagiário. Se alguém for me processar por isso, vai perder. Então eu tomo algum cuidado com o tipo de coisa que eu escrevo, para não fazer ofensas pessoais que deem margem a essa tática covarde que eles usam e abusam. A gente sabe disso, fizeram com o Maynard, fizeram com tantos outros. Fisicamente, nunca tive nenhum episódio, né? Espero que não tenha, mas a gente sabe, a gente viu lá na Bahia, na Flica. Eu participei em 2011 da Flica, e a gente viu o que fizeram agora com Demetrio Magnoli e com o Luiz Felipe Pondé. Tentaram intimidar fisicamente, né? Então eles são covardes. A gente tem que saber que está lidando com gente covarde. E o que eles fazem muito comigo há muitos anos já, e estão intensificando, é entrar no meu blog numa loucura que eu só consigo concluir que são pagos para isso, porque diariamente eu recebo umas 50 ou 100 mensagens de vagabundo me ofendendo. E eu fico pensando assim: meu blog tem filtro, o sujeito sabe disso, e eu não passo nenhum desses ataques. E o cara continua diariamente lá: você não sei o que, você... Quer dizer, ele sabe que eu não vou passar, então deve ser só para me provocar, e não conseguem. Eu acho divertidíssimo, não fico nem um pouco chateado. Então, assim, mas eu entendo sua preocupação, porque nós somos poucos, né? Nós, assim, que compramos briga aberta com esse pessoal que está no poder, nós somos poucos, né? Se citar aqui, cabe em 2 mãos, em 2 mãos e olhe lá, né? Então é óbvio que a gente é alvo potencial de todo tipo de estratégia que eles encontrarem para ficar impedindo o nosso trabalho e nosso discurso. Parte disso eles fazem com a estratégia Miriam Leitão e companhia. Fizeram agora um ataque coordenado. A Ombudsman da Folha veio chamando de Rottweiler o Reinaldo Azevedo, a Miriam Leitão veio concordando, Paulo Moreira Leite veio concordando, veio assim, de repente tinha 10 caras na mesma semana falando que nós somos a extrema-direita e que os jornais estão dando espaço para a extrema-direita. Né? Extrema-direita, para mim, é Hitler. Hitler é Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães. Socialista, extrema-direita foi se encontrar lá na mesma ponto de saída da extrema esquerda. Mas chamar um defensor da democracia liberal ou conservadora, como é o caso meu e do Reinaldo Azevedo, de extrema-direita, é no mínimo má fé, né? Na melhor das hipóteses, muita ignorância. Como eu não acho que são ignorantes, acho que é má fé e tentativa deliberada de bloquear e impedir o debate, porque nós estamos incomodando. Só que escolheram os inimigos errados, né? Porque eu sou movido a isso. Então eu vou atacar e vou continuar respondendo a esse tipo de ataque. Só um parênteses: existe uma indústria do processo. E é importante dizer isso. O Rodrigo, cedo ou tarde, vai se deparar com esse problema. E as editoras... Eu, por exemplo, sou editor de não ficção.
é a área que eu cuido. Se existe um lugar se existe um setor que recebe processo, é esse. Então, a gente lá na Record recebe processos frequentemente, quer dizer, são processos para o autor. Mas o Carlos já teve o bom senso de, no livro, cortar algumas coisas que ele falou, isso é processo certo. Então eu não podia chamar, por exemplo, um senador famoso que é visto por todo mundo como corno de corno, ele não deixou. Mas tudo bem, eu tirei, eu respeito... Tem algumas, a experiência mostra, tem algumas áreas, tem algumas... Acho que banana, acho que passou, né? Passou. Acho que ficou banana. Mas tem algumas estruturas que são armadas para o processo. Então, a experiência mostra, a gente aprende com o tempo. Amanhã eu estou voltando para o Rio e vou ter não posso falar do que se trata, mas eu vou ter uma reunião com um advogado da Record por causa de um processo recente que a gente recebeu, de um livro publicado. Inclusive, eu sou citado no processo. Não sou réu, mas sou citado no processo. A gente vai para pau. Tem que comprar briga, não pode comprar todas, mas algumas a gente compra. E como editor, a gente conversa, tentar minimizar os problemas. Só que a gente nunca sabe de onde vem. Nunca sabe de onde vem o processo. Geralmente, num livro como o do Rodrigo, tem essas biografias, geralmente não vai ser do Chico Buarque que vem o processo, se vier. É de um personagem marginal que aparece ali, alguma referência. É sempre uma coisa... É profissional. Eles fazem para incomodar. Mas não dá para intimidar. Realmente, eu falo pela Record, aqui o buraco é mais embaixo. Não é à toa que a gente está publicando esses autores. É para fazer a discussão mesmo necessária, o contraditório. Vamos lá. Na sequência, quem já preencheu a ficha, levanta o braço, a pessoa da loja passa recolhendo, vamos colocar numa sacola. Quem não preencheu ainda, vá lá. A gente recolhe todas daqui a pouquinho daí. Aqui atrás, seu nome e sua pergunta. Boa noite. Meu nome é Ari. Quem está falando? Eu. Você falou que eu não gosto, realmente se escondem. Existe uma questão de não se expor, principalmente quem vai para a rua, com discute, o medo do processo. Eu posso te fazer o seguinte. Eu estou há 3 anos na rua, tá? Numa briga grande, trabalhei no Estado, tá? Enfrento hoje, através da internet, do Twitter, isso de conhecimento público, que acompanha, você me acompanha e trocamos algumas coisas. Porém, eu vi nas ruas, ao contrário, talvez, um pouco do que você falou. Eu, particularmente, sou liberal e sou órfão disso, continuo órfão. Então, a minha grande dificuldade é saber de você. Eu via, nós começamos com 50, vamos para 350, chegamos a 2000, que vem os empresários com uma dificuldade não de problema financeiro ainda, de crise, mas de ter uma base. E nesse ponto coletivo, esse é o problema que você foge do coletivo. É muito individual. Eu fujo do coletivismo. Coletivismo, tá? E é isso que eu queria te dizer. Como você consegue chegar num debate e discutir liberalismo? As palestras são ótimas, vi vários vídeos seus, livros, mas a questão é o seguinte, a dificuldade que a gente tem de como chegar, entendeu? E como você acha que deve seguir isso daqui para frente. Tá. Olha, eu sempre tenho falado meio sério, que o departamento de marketing dos liberais é muito ruim, né? Eu acho que a gente está com todo o embasamento teórico do nosso lado. O liberalismo é uma das coisas mais fantásticas que já foi pensada e produzida na história das ideias das civilizações. Nós temos todo o embasamento empírico do nosso lado. As sociedades mais liberais foram as que mais prosperaram, com justiça e tudo mais, mas nós não sabemos vender direito essa ideia. E são vários motivos. Um deles é que realmente o nosso inimigo usa e abusa de sensacionalismo. Eles são populistas. Nós queremos ser populares sem ser populistas. Isso é um desafio, é uma dificuldade na largada. Segundo, eles não contam muito com certos princípios de honestidade intelectual e de tática de debate e diálogo sério. Nós também temos essa desvantagem, entre aspas. Terceiro, eles são organizados e contam com o financiamento da máquina estatal. Nós somos descentralizados, por definição, e bater na porta de empresário é muito difícil,
porque o empresário, às vezes, ele não acredita muito no poder das ideias, ou ele prefere bancar um partido A ou B, porque vai ter um pouco mais de segurança ali na próxima eleição. Então, é difícil você convencer um empresário a investir a médio e longo prazo em ideias no Brasil. O Brasil não tem essa cultura. Então, a gente larga já de um handicap muito grande. A gente tem uma desvantagem no embate de ideias muito grande. Mas nós temos uma grande vantagem. Nós estamos do lado da razão. Nós estamos do lado do que funciona. Né? Então, o mercado, ele é inexorável. O sujeito vai lá e agride o mercado, ignora o mercado, manipula preço, determina a taxa de juros na marra, o mercado vai lá e se vinga. Faz depois o governo ter que subir de novo a taxa de juros para 10%, faz a inflação sair de controle, aí ele congela preço, aí falta papel higiênico, e por aí vai. Então o mercado, ele é inexorável, essa é a nossa grande vantagem. O mercado é um mecanismo complexo, não foi criado por A mais B numa sala. Ele é um troço de informação, um negócio sofisticado para burro. Então os políticos arrogantes que acham que podem ignorar isso ou peitar isso, acabam se dando mal ao decorrer do tempo. Esse é o nosso maior aliado. Agora, nós temos que saber ir mais à rua, bater mais no inimigo, vender melhor a nossa ideia de forma um pouco mais popular ou populista, um pouco mais emotiva. Eu estava aqui há pouco tempo respondendo que a razão não é tudo. A razão não é tudo mesmo. As pessoas votam muito mais por emoção, são movidas na vida muito mais por emoções às vezes. Então o liberal tem que saber chegar na emoção, ele tem que saber chegar no coração da pessoa. Ele não pode ignorar e ficar de forma arrogante e elitista, reinando lá em cima, falando, eu estou certo, então dane-se. Não, ele tem que saber embalar esse troço melhor e chegar ali de forma a mexer, a tocar no eleitor. Né? Outra coisa que eu fico irritado com os liberaloides é essa visão antipolítica, antidemocrática. Não tem como fugir da via política e da via da democracia nas sociedades atuais. Tem que lutar no campo da legalidade e da democracia. Esse é o campo. Então tem que saber arregaçar a manga, lutar mais, se organizar e conseguir ter um produto um pouco mais vendável, um pouco mais popular. Vamos lá na sequência, vamos para as últimas 3 questões aí, em função do tempo, tá? Em função do tempo. Quem já preencheu a ficha ou quem não preencheu, termine rapidinho que a gente passa recolhendo e depois a gente vai no sorteio de alguns brindes. Então aqui, depois lá no campo, para a gente finalizar. Deixa eu levar o microfone aqui, ó. Diga o seu nome e a sua questão. Oi, Rodrigo, meu nome é Fábio. Eu acompanho você há algum tempo e acompanho o Olavo também há algum tempo. Você acabou de falar de bater no inimigo. E há algum tempo atrás, a linha mais conservadora da direita liberal entrou, você representado liberal por você e o Olavo, a conservadora, foram nas rusgas. E eu queria que você falasse a respeito disso. Não é uma perda de tempo enorme a gente ficar discutindo internamente. E eu sou particularmente mais alinhado com a linha conservadora. Sim, eu acho que é perda de tempo hoje e tenho deixado isso claro com gestos e textos. Né? Eu recomendei o livro do Olavo no meu blog, da Veja. Eu parei de atacar os conservadores há muito tempo, mesmo os mais reacionários, digamos assim, porque eu entendi, né, que tem um fator preponderante, uma ameaça iminente, muito maior hoje no Brasil, chamada PT, chamada golpe bolivariano. Né? A Venezuela achou que não ia ser a próxima Cuba. A Argentina achou que não ia ser a próxima Venezuela. E o Brasil acha tranquilo que não vai ser a próxima Argentina. Não tenho tanta certeza. Então nós temos que combater isso. Por isso que eu fico irritado com quem fala que tanto faz PT ou PSDB, não entendeu o que está acontecendo. Eu também incorporei nessa minha aliança da direita a esquerda mais civilizada, que é a herbívora. Né? A esquerda herbívora, que é o PSDB. A esquerda parisiense, a esquerda caviar. Né? Eu incorporei também nisso. Hoje o governador Geraldo Alckmin posou para uma foto segurando a esquerda caviar, que ele ganhou de presente no aniversário dele. E eu divulguei no meu blog. O Geraldo Alckmin não só é um dos melhores quadros, na minha opinião, dentro do PSDB, como o PSDB como um todo hoje, para mim, é um aliado. Nem que seja um aliado tático. Tenho várias críticas a fazer aos tucanos, mas hoje é um aliado tático. Não tenho a menor dúvida que o Brasil seria muito menos pior se tivesse o Aécio no governo do que a Dilma mais um mandato. Então, não entender isso para mim é muito grave. Né? E os liberaloides não entendem. Os conservadores parecem terem entendido. Há tempos, então, que eu suspendi os ataques ao Olavo e companhia. Outro dia mesmo, reclamei e passei um pito nele,
porque eles, os Olavetes, e compraram briga com o Júlio Severo por conta da Inquisição. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, está aqui a direita, entre aspas, se digladiando por conta de Torquemada no século Lá Vai Fumaça. Não entenderam nada também, pelo amor de Deus, será que não dá para deixar isso para um pouquinho depois, né? Se a Inquisição matou muita gente ou não, não é o issue do momento. Então, eu, sem dúvida nenhuma, estou com uma postura construtiva em relação a isso. E os dois têm o mesmo editor também, que é a Júlia. O Lobão também quer aproximar a gente, talvez saia um hangout, vamos ver. Ele me citou também aí recentemente, fazendo uma defesa a mim e ao Reinaldo contra o ataque coordenado da Miriam Leitão e companhia, né? E da Folha. Até ele me colocou na Folha de São Paulo, eu não estou na Folha de São Paulo, mas acho que há um gesto mútuo de, pelo menos, silêncio respeitoso. Vamos lá para a penúltima pergunta aqui. Diga lá o seu nome e sua questão. Oi, Reinaldo. Meu nome é Isabel. Reinaldo? Eu gostaria de saber como é que é o seu dia a dia como jornalista. E eu vejo assim que você todos os dias você tem alguém com quem você dá uma bela chapuletada lá. E eu queria saber assim, se você de repente encontra a Miriam Leitão num restaurante, como é que é essa relação? Boa. Ou outros, né, jornalistas que você pode encontrar pela frente, né? E também uma outra, não sei se é uma sugestão para o liderado, né? Eu vejo assim que essa questão, o momento histórico nosso, ou todos os momentos históricos, eles são cheios de minúcias, né? E essas manifestações de junho, as questões dos black box, elas com o tempo elas vão se perdendo, né? O fio da meada. Então não sei se é do seu, se você pensa nisso, mas seria interessante fazer livros sobre isso, né? Já que nós estamos no calor, assim, está no calor da coisa, né? Você tá, porque às vezes eu penso em escrever algumas coisinhas assim, mas todo mundo está sabendo, que daqui a 5 anos é importante toda essa minúcia que a gente sabe hoje, né? E o livro é uma coisa, né, uma pérola, né? Qual é o seu nome? Isabel. Isabel, é o seguinte, eu penso nisso todos os dias, desde junho. Falamos nisso. Conversamos muito sobre isso, eu discuto muito esse assunto na Record. Eu não tenho dúvida de que é importante, mas como editor, eu até tenho avaliado especificamente, por causa de um autor jovem em quem eu acredito muito, a possibilidade de publicar um livro sobre as manifestações de junho, mas eu resisto um pouco, porque acho que esse é um assunto prematuro. E seria oportunista, né? Tem vários livros sobre junho, geralmente com um olhar de esquerda, tentando capitalizar e tal. Cada um sabe onde aperta o calo, cada editora faz. Mas eu prezo muito o livro, o produto livro, a ideia do livro. Eu acho que esse é um assunto que ainda não foi esgotado em termos de reflexão, mesmo nos jornais, mesmo nas revistas, nos campos poucos que temos de debate, para virar livro. Eu acho que é muito recente para virar livro. Essa é a questão que me fez, embora seduzido por algumas oportunidades, não ter publicado ainda. É bom ouvir isso, porque não é que eu esteja fechado. Eu estou até considerando um livro sobre esse assunto. Não acho que seja um produto comercial, não acho que seja um assunto que vá, na forma livro, vender muito, não acho mesmo. A minha questão é muito mais intelectual, de editor. Acho que o livro é nobre demais. Eu até considerei, e teve uma editora, a Companhia das Letras, que fez isso, até considerei a hipótese de publicar livros sobre esse assunto exclusivamente no formato e-book, que acho que se presta a essa resposta imediata. Mas o livro, como objeto físico, eu vou te falar sinceramente, não é arrogância nem presunção. Eu acho que, como editor, eu preciso ter uma visão clara sobre o livro que eu estou publicando, sobre o assunto que eu estou publicando. Se eu não tenho entendimento, se eu não sei o que foi aquilo, se eu não tenho certeza nenhuma, ou formulação nenhuma consolidada sobre aquele assunto, eu não posso publicar, não posso editar um livro sobre isso. Desonesto como editor. Mas isso pode mudar.
E é bom ouvir essa ideia. Em relação a... Bom, primeiro deixa eu só fazer uma correção, né? Muita gente confunde isso, mas eu não sou jornalista, eu sou economista. E escrevo e atuo basicamente como jornalista há muito tempo, mas sou economista de formação. E eu sou realmente uma pessoa muito combativa, mas essa herança, essa característica veio dentro de casa já. Na minha casa eu quebrava o pau, o livro é dedicado à minha mãe, por exemplo. A gente quebrava o pau sobre vários assuntos que aí estão, e logo depois estava tudo ótimo. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo debate, pelo embate de ideias, não sei o que, e logo depois eu posso estar tomando um chopp com a pessoa se houve um respeito à honestidade intelectual, ao foco nos argumentos. Não tem problema eu discordar veementemente de alguém e logo depois sair para jantar com essa pessoa. Eu estava, mundo pequeno, eu estava lançando o livro anteontem em São Luís, Maranhão, fui almoçar num restaurante charmosinho, quem sai na minha direção? Ciro Gomes. As pessoas que acompanham há mais tempo a minha trajetória, eu tenho meus embates com ele. Ele olhou para minha cara um tanto sem graça, quase abaixando a cabeça. Boa tarde. Eu falei, boa tarde. Ele ficou meio sem reação. Eu devia ter dado um livro de presente para ele e tirado uma foto disso, ia ser fantástico. Mas eu sentaria com o Ciro Gomes para debater alguma coisa, eu não tenho problema com isso. O meu problema é com... É mais ou menos a frase do Karl Popper, que é o seguinte: não podemos tolerar os intolerantes sob risco de nossa própria extinção e a extinção da tolerância. Quer dizer, não há debate com a Al-Qaeda, não há como conversar com um xiita talibã, não há como conversar com um petralha. O petralha ele quer te destruir, ele é desonesto, ele é mau caráter. Agora, há como conversar com gente da esquerda civilizada, que discorda de mim em vários pontos, e vamos ter um ótimo debate. E vai me ver aqui de um lado muito veemente, vai parecer que eu estou agredindo, mas não é, e logo depois nós vamos sentar para rir, porque é um ser humano, que pode ter várias outras características e qualidades, inclusive, né? Aliás, diga-se de passagem, muito esquerdista caviar é uma simpatia. São simpáticos. Às vezes o cara da direita é mais sisudo. Mas você olha o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele exala simpatia. Está sempre com aqueles textos dele sobre cotidiano, comédia da vida privada, defendendo o que há de mais nefasto na história das ideias. Mas é simpático. Esse, por acaso, eu acho que eu não sentaria para conversar. Vamos lá, para a gente finalizar aqui e seguir de acordo com o cronograma e o horário, passar aqui a última questão, e aí a gente começa as dedicatórias pela ordem numérica da 100. Diga lá, seu nome e sua pergunta. Meu nome é Edson Rodrigues. Realmente é um prazer ouvir você, te acompanha há muito tempo, e também penso que aqui, muitos jovens, né, eu acho isso importantíssimo, principalmente você também, 30 e poucos anos, né, isso faz bem para quem já está aí nos 60 nesse Brasil, né, porque a gente vê um pouco de esperança. Mas a minha pergunta, são duas perguntas. Primeiro, você conhece algum economista que seja de esquerda? E segundo, uma coisa que me deixa pensar muito é como é que sobrevive as economias de países, né, como o Brasil, né, nesses últimos 10 anos, se os economistas não são de direita. É isso que eu queria que você desse uma ideia. Tá. Obrigado, te agradeço. Em relação à primeira parte só do seu comentário, eu estava jantando essa semana com Paulo Guedes, economista Paulo Guedes, e ele estava colocando isso, né? Meu pai dizia, minha geração falhou, a bola está com vocês. A geração dele falhou também. Agora a bola está com a minha, que já está quase passando para a garotada que está vindo. Assim, o Brasil, a sensação para quem tem um pouco mais de conhecimento, né, sobre economia e tudo mais, a sensação que fica é sempre dessa grande oportunidade perdida. As coisas avançam, só que avançam a passo de cágado, né? Muito lentamente, e podia ser muito melhor. Essa oportunidade, por exemplo, que o PT teve de 10 anos aí, de China crescendo na taxa que estava crescendo, com custo de capital no mundo todo negativo em termos reais, que são os bancos centrais todos jogando dinheiro pela janela, isso era uma oportunidade do Brasil crescer 7, 8% ao ano. Era outro país hoje. Mais uma vez, voo de galinha e oportunidade perdida. Então é a sensação horrorosa para quem tem um pouco mais de noção das coisas. Espero que a próxima geração faça melhor. Deixa eu fazer a parte oportunista.
você não vai se incomodar, sobre o aspecto desses últimos 10 anos. A gente vai lançar agora, e o Rodrigo é entusiasta do projeto, agora no final de novembro, começo de dezembro, um livro, a estreia do historiador Marco Antônio Villa, na Record, o livro Década Perdida, os 10 anos de PT no poder. Excelente. Aliás, o Marco Antônio Villa é excelente. É um livro extraordinário e esmiuça cronologicamente, com detalhes, números e com muita argúcia, essa lamentável década perdida. Vale muito a pena ficar atento a esse lançamento em breve. Então, foi mais uma vez essa oportunidade perdida, e eu espero que agora eu sinto alguns ventos de mudança, tá? Até escrevi um texto depois no Maranhão, tinha 200 pessoas na palestra, uma marxista educada, que foi respeitada sem nenhuma hostilidade sofrida pelos presentes, ao contrário do que acontece quando é liberal num ambiente hostil marxista, e acredito que tem alguns sinais de mudança. Um deles está aqui do meu lado. O editor Carlos Andreasa, da Record, fazendo lançamento atrás de lançamento de gente que pensa diferente e encontrando eco. Ele está vendo os lançamentos Brasil afora de gente que me acompanha, me lê e vai realmente depositando até um certo peso. Não vou negar que é uma responsabilidade que pesa. Eu espero manter isso, essa esperança, né? E conseguir contagiar a gente mais nova que eu. Mas eu acredito que tem aí alguns ventos de mudança. E além disso, tem algum aprendizado também do lado de lá, né? Eles são muito ruins, muito incompetentes, mas até eles aprendem, né? Até eles aprendem. E é preciso lembrar que o PSDB também aprendeu algumas coisas apanhando do mercado. Câmbio flutuante, privatização foi necessidade de caixa, não foi convicção ideológica. E o PT também aprendeu algumas coisas. O Lula colocou um banqueiro internacional, Henrique Meirelles, no Banco Central, respeitou a responsabilidade fiscal no início, respeitou o câmbio flutuante no início, aprenderam algumas coisas. Marina Silva está falando agora que a Dilma não respeita o tripé macroeconômico. É uma novidade. É uma novidade. Então, há alguns sinais assim de melhora. A grande frustração, na minha opinião, fica por essa sensação de o que poderia estar acontecendo, né? Em relação a economista de esquerda ou não, eu não sei se a pergunta foi jocosa. Economista com E maiúsculo não existe, né? Agora, economista, entre aspas, tem os montes, né? Esses formados aí pela Unicamp, pela USP, esse pessoal que destrói o Brasil, né? Os mercadantes. Eu não vou citar nomes porque eu quero evitar os processos, mas os neodesenvolvimentistas, né? Esses sim nunca aprendem, né? Tá, eu vou citar nome. O presidente do BNDES, o grande projeto de Bolsa Empresário do Brasil, chama-se Luciano Coutinho. Esse mesmo sujeito estava na década de 80 defendendo a lei da informática, condenando o Brasil ao atraso ideológico, ao atraso tecnológico. Por quê? Porque ele achava que o Brasil tinha que selecionar os campeões nacionais. O que esse sujeito faz hoje no BNDES? Destina 10 bilhões de reais para Ike Batista porque tem que selecionar o campeão nacional. Quer dizer, certas pessoas nunca aprendem. Aprendemos com a história que muitas pessoas não aprendem com a história, né? Agora, esse pessoal vai ficar para trás, a gente vai conseguir mostrar uma vez mais que o mercantilismo não funciona, pelo menos desde Adam Smith, que já tinha refutado aquilo, mas é uma luta árdua, né? É uma tarefa cansativa, e esse pessoal ainda predomina nas universidades federais do Brasil, ainda. E o que mais me preocupa não é o seguinte, não é o Unicamp ou o FRJ lá no meu estado ser uma máquina de produção de marxistas. Isso já é esperado. Eu tenho comprado uma briga no meu blog muito séria com isso. Doutrinação ideológica, e tenho citado, mostrado os cartazes de palestra e tudo mais. Tenho feito isso. Pô, aqui pertinho, Santa Catarina ia convidar um assassino terrorista, condenado e julgado numa democracia de primeiro mundo, que é a Itália, para palestrar. Acabou desistindo, que é o Cesare Battisti. Mas a UFRJ, o UERJ, essas porcarias aí, a gente já espera só sair lixo. Agora, PUC, que é onde eu me formei, só escutar falar de Keynes e não escutar falar de escola austríaca ou estudar um pouco mais de liberalismo, isso me preocupa um pouco mais. IBMEC é uma boa escola, mas o IBMEC mesmo tem que aumentar também o teor mais liberal lá dentro. Assim, há ventos de mudança, são muito menores do que a gente gostaria, mas eles são tão ruins e tão incompetentes que a gente conta com isso a nosso favor, né? Eles não conseguem produzir crescimento sustentável nem a pau e nem com toda a ajuda externa que eles tiveram nessa janela que não se repete em uma ou duas gerações.
né? Perdemos essa, vamos ver se o pessoal que vem aí melhora a situação. Gente, obrigado. Para finalizar, André, as suas considerações, depois aí o Rodrigo, e a gente começa as indicatórias. Eu queria agradecer, extraordinário, que está rodando o Brasil em eventos e de todos os bate-papos que fizemos, esse foi, sem dúvida, não é conversa fiada, o mais legal, o mais consistente, o que teve mais pergunta, mais troca, e, enfim, muito legal, justifica o nosso trabalho, né? Justifica o trabalho do editor, certamente justifica o do autor. Queria agradecer em nome da Record, agradecer a Livrarias Curitiba por essa recepção. A gente quer voltar muitas vezes, e o Rodrigo, podem ficar tranquilos que já está tratando do próximo livro. Vamos deixar o Esquerda Caviar brilhar por mais um tempo, porque vocês vão ver nos próximos dias esse livro aparecer bonito aí, mas em breve vem coisa boa do Rodrigo por aí, com certeza, novas coisas boas do Rodrigo por aí. Muito obrigado. Eu queria agradecer muitíssimo também a presença de vocês. Eu combato o coletivismo, mas não sou contra o coletivo. A nossa luta, minha luta e a de vocês também, mas principalmente a minha, que estou na vitrine apanhando desse pessoal, é uma luta muito solitária, muito inglória, né? E o pessoal de lá é organizado, tem financiamento público, faz patota, e você é o tempo todo rotulado, atacado de forma infame, covarde e tudo mais. Então é muito bom para mim, acreditem nisso, e eu tenho visto isso, a gente tem falado disso, é muito bom para mim ter esse feedback de vocês, é o que me motiva, é o que me faz continuar aqui e não ir para Veneza, ficar lá debatendo apenas liberalismo, que seria um prazer, com o Diogo Mainardi, né? Eu estou aqui na linha de frente, sem querer desmerecer a escolha dele, mas eu estou aqui lutando porque eu acho que o Brasil precisa disso, o Brasil precisa de mais gente que tenha coragem mesmo de sair da toca e comprar essa briga, porque nós somos muitos, nós podemos não ter voz organizada na grande imprensa assim tanto, mas nós somos maioria, uma maioria silenciosa, né? As pessoas não querem tanta tutela estatal, tanto imposto, tanto controle e centralismo de governo. As pessoas querem mais ou menos viver e ser deixado em paz e poder tocar suas vidas, empreender e tudo mais. E é isso que eu estou aqui defendendo, né? Contra um pessoal que fala em nome das minorias, dos pobres, e vive para benefício próprio. Essa é a grande tese da Esquerda Caviar. Então eu realmente agradeço a presença de vocês, muito obrigado, e vamos para as assinaturas. A gente aqui do grupo de